Fala pessoal, hoje a gente tem um papo importantíssimo para tratar aqui, que é sobre o temor do Senhor. Não tem muita gente que fala sobre isso porque às vezes as pessoas têm destacado mais outros aspectos do caráter de Deus e do nosso relacionamento com Deus. Então eu pensei que seria importante eu trazer essa palavra aqui para vocês hoje. Salomão foi um dos reis mais sábios de toda a terra e do seu tempo. A ele é atribuída toda a autoria do livro de Provérbios, que é um dos 3 livros de sabedoria da Bíblia. E no primeiro capítulo do livro de Provérbios, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, isso quer dizer que é um termo que é importante para a gente adquirir sabedoria. Então, vamos olhar um pouco sobre isso hoje. Normalmente as pessoas falam do amor de Deus e não de ter medo de Deus, então isso pode parecer um pouco estranho no começo. Mas eu vou ilustrar com uma história que nós vemos em Deuteronômio 5. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: Eis aqui o Senhor nosso Deus, nos mostrou a sua glória e sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois esse grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Senhor vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecer vivo? Aproxime-se você e ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falavam comigo, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras que esse povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles, para sempre. Vá e diga-lhes que voltem para suas tendas, mas você fique aqui comigo e eu lhe darei todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra que eu lhes darei para que seja deles. A gente vê isso imediatamente depois que o povo sai da escravidão do Egito. Eles acabaram de passar pelo Mar Vermelho e agora estão na base do Monte Sião, que é o monte onde Deus aparece para dar para ele todos os 613 mandamentos da lei judaica. Deus manda Moisés preparar o povo por 2 dias antes que ele fosse descer no monte. E quando finalmente chegou esse dia, Deus desceu com vários trovões, fogo e um terremoto tremendo. E o povo ficou morrendo de medo de tudo aquilo e não quis se aproximar de Deus, apesar de terem se preparado por 2 dias direto. Então a gente vê aqui Deus elogiando tal ação deles, que tiveram medo dele. O autor da carta aos Hebreus também vai comentar sobre isso no Novo Testamento, e é uma boa leitura para você fazer depois desse vídeo. Se formos ver essa mesma história em Êxodo 20, no versículo 20 diz: Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então nós podemos ver aqui que o temor do Senhor, ou seja, ter medo de Deus, nos ajuda a não pecar, e esse é o maior objetivo. Por exemplo, uma criança tem que ser obediente aos pais, mas muitas vezes ela não vai obedecer por amor, mas sim porque tem medo de uma Havaianas na cara, ou em algum lugar pior. E Paulo, na carta aos Filipenses, vai dizer o seguinte: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O medo, ele nos dá uma espécie de motivação
para que nós possamos obedecer a Deus quando as outras coisas costumam falhar. Por mais que tentamos obedecer a Ele por amor à palavra dEle, muitas vezes a nossa luta contra a nossa carnalidade torna isso uma coisa muito difícil. Por isso, o temor do Senhor é tão importante para que nós, como diz aqui em Filipenses, desenvolvamos a nossa salvação. É um jeito de andarmos em santidade, um tipo de garantia de que não vamos cair nas tentações. Temos que nos lembrar que Deus é todo-poderoso e justo e nós somos pecadores. E isso faz com que Ele possa nos punir de acordo com a sua justiça de todo o mal que nós fazemos aos outros e a nós mesmos, porque nós pertencemos a Ele. Afinal, se você tem medo que alguma coisa ruim vai acontecer com você, você faz o possível para evitar isso, não é mesmo? Então nós entendemos que o temor do Senhor é muito sério. Agora, o que nós vamos fazer para agir nisso? Bom, em Provérbios capítulo 2 vai dizer o seguinte: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e se a buscar como se procuram os tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então nós vemos aqui claramente que precisamos ser bem humildes e procurar com perseverança pelo temor do Senhor e pela sabedoria. Basicamente, o que isso está tentando nos dizer é que nós precisamos ser humildes e reconhecer a nossa própria maldade. Porque se nós não conseguimos enxergar a nossa própria maldade, então nós não teremos o que temer diante do Senhor. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus grande e poderoso. Salmo 139 vai dizer: Se subo a mais alta montanha, lá estás. Se eu faço minha cama na sepultura, lá estás. Isso quer nos dizer que Deus está sempre nos observando. E Ele tem todo o poder, todo o conhecimento para fazer isso de forma justa. Mas Ele escolhe ser misericordioso com a gente. Porém, nós não podemos ficar abusando dessa misericórdia e graça do Senhor para continuar no pecado. Um dia, Ele voltará para fazer justiça a todos aqueles que praticaram o mal. E isso tem que encher o nosso coração de temor. Para concluir, eu quero deixar com vocês uma última palavra também de Salomão, no livro de Eclesiastes, que depois de toda a sua vida, ele vai terminar dizendo: De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Graça e paz, irmãos. Que Deus te abençoe.